Olá pessoal, meu nome é Érico Palazzo, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal aqui do Gran Curso, sou delegado de polícia da PCDF e é com grande satisfação que nós estamos fazendo esse curso dedicado a você que vai prestar o concurso de agente e escrivão da PCDF e hoje nós vamos começar a tratar dos crimes contra o patrimônio, mais especificamente o crime de furto. Então galera, vamos juntos aí que tem muita coisa pra gente ver e com certeza a gente quer você chegando preparado no dia da sua prova. Olha só, nós vamos começar pegando o tipo penal do furto, que é o artigo 155, pode botar aí na tela. Olha só o que diz o tipo penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Professor, esse tipo penal aqui é simplérrimo, é muito simples de entender. Calma, pessoal, não é tão simples assim, a gente precisa ver alguns detalhezinhos porque eles são cobrados em prova. Primeira coisa que a gente precisa entender, o verbo subtrair. O verbo subtrair vai dar a ideia de se assenhorar definitivamente. Tá bom? Então, subtrair, o agente ele tem a intenção de se assenhorar definitivamente de alguma coisa. Muita atenção também aqui no crime de furto. Veja só, não há modalidade culposa. Nós não temos a modalidade culposa no furto. Então, galera, muita atenção nisso. Nós temos que ter o dolo para que seja cometido o crime de furto. Se alguém subtrai algo sem a intenção de se assenhorar definitivamente da coisa, não há o crime de furto. Não existe a possibilidade de crime culposo. O furto somente pode ser visto na modalidade dolosa. Olha aqui, quando fala para si ou para outrem, a pessoa pode furtar para si própria, pode subtrair para si própria ou para outra pessoa. Isso daí é tranquilo. Isso daqui que é o detalhezinho que a gente precisa ver e veremos daqui a pouco. Antes, porém, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Se a pena mínima é de 1 ano, cabe então a suspensão condicional do processo, prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099. Então, é um crime que cabe a suspensão do condicional do processo e, mediante algumas condições, o agente pode ter a sua punibilidade extinta se cumprida todos os requisitos lá do artigo 89 da Lei 9.099. Beleza, pessoal? Olha só, antes da gente falar aqui da coisa alheia móvel, que é o detalhe mais importante, são as elementares mais importantes para a gente entender o crime de furto, quero trazer algumas situações específicas aqui para vocês. Olha só, primeiro, furto de uso. Professor, é possível haver o furto de uso? E eu respondo a vocês, não será crime o furto de uso. Por quê? Como a gente falou, a subtração exige o assenhoramento definitivo, o ânimos de assenhoramento definitivo. Qual que é o nome desse ânimos? Está aqui na tela. Ânimos furandi. Esse é o dolo de você se assenhorar definitivamente de uma coisa. No furto de uso não há esse ânimos, não há esse dolo. Mas um detalhe muito importante. Para haver furto de uso, a coisa deve ser móvel e infungível. Beleza? Então, o furto de uso não configura crime. Professor, tem que ser uma coisa móvel infungível? Sim, tem que ser uma coisa móvel infungível. Se você inventa de pegar um dinheiro de alguém, deixa eu subtrair um dinheiro aqui, mas eu só vou usar essa quantia em dinheiro e depois eu vou restituir para o dono. Não, meu amigo, aí você praticou furto, porque o dinheiro é um bem fungível. Mas vamos supor que você vai na casa da sua amiga, do seu amigo e vê lá um relógio bonito que você achou legal para usar numa festa. Você leva aquele relógio e depois da festa você simplesmente coloca de volta no lugarzinho da onde você pegou. Isso é o furto de uso? Sim, é o furto de uso. Só que veja, não há crime de furto. É o que a doutrina convencionou chamar de furto de uso. Entretanto, não há crime no furto de uso. Coisa móvel infungível. Tem que ficar por um tempo determinado
previamente determinado pelo próprio agente. Ele sabe que ele vai usar aquela coisa por um determinado momento, mas que depois vai restituir para a vítima, que na verdade também não será vítima de um crime. Beleza, pessoal? Muito importante, furto de uso não configura crime. Professor, o furto famélico. O que é o furto famélico? O furto famélico é aquela pessoa que comete o furto de alimentos porque ele está passando fome, pessoal. E se ele está passando fome, a gente vai estar diante de uma causa de exclusão da ilicitude, que é o estado de necessidade. Lá do artigo 24 do Código Penal. Beleza? Então, muita atenção. Furto famélico não vai, apesar de ser chamado de furto famélico, não configura crime. Configura o fato típico? Sim, nós temos o fato típico aqui. Entretanto, teremos diante do furto famélico uma causa de exclusão da ilicitude em razão do estado de necessidade. E, por fim, ladrão que furta ladrão. Então, deixa eu só colocar aqui também, olha, não configura crime. E o furto de ladrão que furta ladrão? Aí, pessoal, nesse caso aqui, configura crime. Por que vai configurar crime? Veja só, o ladrão furta um objeto da vítima. Vem um outro ladrão, esse daqui dá mole, né? Vem um outro ladrão e furta aquele mesmo objeto que havia sido previamente furtado. Qual que é o detalhe importante que a gente tem que ter aqui? Houve a subtração de uma coisa ali móvel? Houve. Então esse segundo ladrão, ele praticou o crime de furto? Praticou. Mas qual que é o detalhe? Quem que é o sujeito passivo deste segundo ladrão? É o primeiro ladrão? É aquele que o furtou pela primeira vez? Não, pessoal. É a vítima original, é a proprietária do bem. Então veja, o ladrão que furta ladrão, este ladrão que cometeu o primeiro furto, não é a vítima, não é o sujeito passivo. O sujeito passivo será aquele que foi furtado lá na primeira vez. Tá bom, pessoal? Então, muita atenção. É possível esse crime? Sim. Ambos os ladrões vão responder pelo crime de furto. Entretanto, o sujeito passivo sempre será um só, que é aquela vítima original, aquela que teve o objeto furtado desde o início. Beleza, galera? Então, essas aqui são algumas situações específicas que a gente precisa ter em mente e que são constantemente cobradas aí em prova, a gente tem que ter atenção. Muito bem, vamos então agora entrar aí na elementar da coisa alheia móvel, mas eu quero chamar primeiro a atenção da coisa móvel. Quais são os bens, quais bens podem ser objeto material do crime de furto? Ou seja, quais bens a gente pode furtar? Os bens móveis, tá bom? Isso daí tá tranquilo, isso aqui é o que diz a elementar. Os bens móveis, eles podem ser. Esses bens móveis, eles são corpóreos, físicos, e eles podem ser transportados. Beleza, pessoal? Quer ver uma outra coisa que pode ser um bem móvel? Os semoventes. Os animais. Os animais, eles podem ser objeto material de furto. Beleza? Olha só, quais bens não podem ser objeto material do crime de furto? Primeiro, os bens móveis. Professores, é a coisa que mais chega na delegacia. O professor, entraram na minha casa e daí chega a vítima lá, que não tem conhecimento em direito, fala, roubaram a minha casa. Primeiro, que não houve um roubo, houve um furto. Segundo, que não furtaram a casa, furtaram os bens que guarnecem a residência. Então, não há um furto de bens imóveis. É impossível você furtar um bem imóvel. Uma casa, um imóvel, né, um lote, um terreno, não é objeto material do crime de furto. Também não será objeto material do crime de furto os bens imateriais. Quer ver aqui alguns exemplos de bens imateriais? Música, logomarca. Professor, mas alguém furtou a ideia da minha música que eu tinha composto. Alguém furtou a ideia da logomarca que eu havia desenhado para uma determinada empresa. Não, pessoal. Essa pessoa que furtou
esses bens imateriais, na verdade, ela violou direitos autorais. Entendeu? Então não há que se falar em furto, no crime de furto, no que tange bens imóveis e bens imateriais. Muita atenção nisso daí, por isso que nós temos na elementar coisa móvel. Continuando, outra elementar, que na verdade está junto, mas que aí agora a gente vai tratar do outro aspecto, coisa alheia. O que se entende por uma coisa alheia? É um objeto que pertença a alguém. Ele pertence a alguma pessoa. Olha só aqui, atenção, coisa que não pertence a ninguém. Aqui tem uma dupla negativa que depois os professores de raciocínio lógico vão brigar comigo. Mas é para deixar bem claro, coisa que não pertence a ninguém. Você quer ver uma coisa que não pertence a ninguém? A água do mar. Quer ver uma outra coisa? Um animal silvestre. Experimenta subtrair água do mar. Você vai ser acusado de furto? Claro que não. Sei lá, às vezes você vai desviar tanto que você pode ser responsabilizado por um crime ambiental. Um animal, uma onça pintada, você vai lá no Pantanal e caça uma onça pintada para você simplesmente pegar ela e levar para sua casa. Você subtraiu essa onça pintada? Você furtou ela de alguém? Não, porque aquela onça não pertence a ninguém. Ela é da natureza. Então, se você cometeu o ato de subtrair essa onça pintada ou a água do mar, você pode cometer um crime ambiental, mas você não comete o crime de furto. Para que você cometa o crime de furto, tem que haver um dono, um proprietário da coisa. Caso contrário, não há que se falar nesse crime. Outro detalhe importantíssimo, pode botar na tela, muito cobrado aí, que é o cadáver. O cadáver, ele pode ser ou não objeto de furto. Muito bem, pessoal, temos duas situações. Tem o cadáver que pertence a instituições e os cadáveres que não pertencem. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Olha só, imagina um cadáver que foi adquirido por uma universidade para suas aulas de anatomia. Imagina um cadáver que foi adquirido por uma instituição para fazer pesquisas científicas. Galera, é óbvio que esse cadáver ele pertence a uma instituição, ele pertence a alguém. Se esse cadáver pertence a alguém e o agente vem e subtrai esse cadáver, ele é objeto material do furto. E aí sim a gente pode falar no crime de furto. Entretanto, imagina aquele cadáver que está lá no IML aguardando o laudo pericial da morte, o laudo cadavérico. Ele simplesmente está lá, não pertence a ninguém, mas ele está no IML para que se possa fazer um exame das causas da sua morte. Se alguém entra no IML e subtrai aquele cadáver, não há crime de furto. Quer ver outra situação? Aquele cadáver que está no cemitério, que está no túmulo. Se alguém entra e subtrai, e cava lá e pega aquele cadáver, não há que se falar no crime de furto. Por quê? Porque aquele cadáver não pertence a ninguém. E aí, qual o crime que a gente vai estar diante desse cadáver que não pertence a ninguém? A gente vai estar diante do crime do artigo 211 do Código Penal, que é a destruição, ocultação ou subtração de cadáver. Beleza, pessoal? Muito bem. Bens do falecido. No que concerne bens do falecido, vamos falar o seguinte: é possível haver furto dos bens de um falecido? Com certeza, tá bom? Então vamos botar o sim aqui, é possível. Quem é o sujeito passivo? Pergunta: morto é sujeito de direitos? Claro que não. O de cujus acabou, ele não tem mais nenhum direito. Ele pode ser sujeito passivo dos bens que lhe foram furtados? Claro que não. Claro que não. Imagina um morto que é enterrado com várias joias, com relógio e tudo mais. Entra alguém lá, cava lá a terra e consegue subtrair relógios, joias deste morto. Quem que será o sujeito passivo? O morto? Não, pessoal, não vai ser. O sujeito passivo serão os herdeiros do de cujus, tá bom? Então o sujeito passivo são os herdeiros. Ou familiares, que aí serão herdeiros também. Mas muita atenção, o falecido não será sujeito passivo de furto.
Olha só essa número 4, coisa própria em posse de terceiro. Imagina que você emprestou um objeto seu para um amigo. Você emprestou lá o seu carro. De repente que você emprestou esse carro, você se arrepende. Você falou, olha, pega esse carro e fica uma semana com ele, mas você se arrepende. Fala, quer saber, eu preciso desse carro agora. Você pega a sua chave reserva, vai lá na frente da casa do seu amigo e pega esse carro de volta para você. Houve uma subtração? Houve. Houve uma subtração de coisa alheia? Não, porque aquilo ali lhe pertence. Então, quando a gente fala em coisa alheia, tem que pertencer essa coisa a alguém que não seja o próprio agente do crime de furto. Fechou, galera? E aí não vai ser, obviamente, um autor de crime de furto, mas sim o autor dessa subtração. Ele não pratica o crime de furto. Muito bem. Coisa própria em posse de terceiro. Não vai configurar, então, aí o crime de furto. E o sujeito passivo não identificado. É uma outra situaçãozinha que já se cobrou em prova também. Imagina que alguém deixa uma carteira em cima da biblioteca, enquanto ela vai ali, ela sabe, ela não perdeu a carteira não, tá bom? Ela tá na biblioteca, deixa essa carteira lá, vai pegar alguns livros, retorna, e quando retorna, alguém subtraiu aquela carteira de cima da sua mesa. Posteriormente, passado algum tempo, essa pessoa, ela nem procurou a polícia para dizer que teve a sua carteira subtraída, tá bom? Então a polícia não sabe desse crime. Só que, passado algum tempo, identifica, pega essa carteira com o autor da subtração e aí pergunta para ele, que carteira é essa? E aí ele confessa, olha, eu subtraí essa carteira, tá sem documentos, tá bom, pessoal? Vamos dizer que é só a carteira com dinheiro. Subtraí essa carteira realmente, tal dia lá na biblioteca, não sei de quem que é o dono, mas eu fiz a subtração. Olha só, esse agente, ele responderá pelo crime de furto? Sim, responderá. Mas, professor, a gente não identifica nesse caso o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Não importa. Basta a gente saber que houve um sujeito passivo. Basta a gente saber que a coisa subtraída era alheia. Ela pertencia a uma pessoa e foi subtraída pelo agente. Ainda que a vítima jamais seja identificada, houve o crime de furto. Beleza, galera? Então tá aí. Sujeito passivo não identificado, haverá o crime de furto. Tá bom? Configura furto independentemente de identificarmos ou não esse sujeito passivo. Muito bem, vamos falar agora de uma outra coisa importantíssima, que é acerca do momento consumativo do furto. Em que momento se consuma este crime? Pessoal, veja só. Existem várias teorias, na verdade, para ser mais específico, 4 teorias que precisamos conhecer, que vão tentar explicar em que momento deixa de haver a tentativa do furto e ele passa a ser consumado. Tá bom? Essas 4 teorias elas vão ter diferentes níveis para explicar em que momento há a consumação do crime de furto. Olha aqui essas teorias. Primeira delas, nós temos a concretácio, a apreêncio ou amócio, a ablácio e a ilácio. Com relação a concretácio, essa teoria defende que basta o agente tocar no objeto que já houve a consumação. Então, olha só, imagina que o agente está andando e ele passa por um restaurante, por um bar, e em cima da mesa do bar tem um celular dando mole lá. O proprietário do celular até está do lado, mas não está prestando atenção. Na hora que ele vê este celular, ele fala, opa, eu vou furtar aquele celular. Ele estende a mão para pegar, mas assim que ele toca no objeto, a vítima, o sujeito passivo, percebe e impede a ocorrência do furto. Veja, para a teoria concretácio, o simples fato do agente ter tocado neste aparelho celular com a intenção de subtraí-lo, com a intenção de se assenhorar desse aparelho, já estará consumado o crime de furto. Essa teoria é aceita no nosso ordenamento? Nada disso, não é aceita. Tá bom, pessoal? Então, a concretácio, basta, vamos botar aqui, olha, tocar no objeto já vai configurar a consumação desse crime. Não é adotada no nosso ordenamento. A que vai ser adotada é a apreêncio. Pessoal, a apreêncio, o amócio, é importantíssima, todo mundo precisa conhecer muito bem. Para essa teoria, vai ser necessário, para que haja a consumação do crime de furto, tem que haver a inversão da posse. Nesse exemplo que a gente está usando, imagina aquele celular em cima da mesa, o agente estende a mão, só que agora ele consegue pegar no aparelho celular e está na mão dele, está na posse dele. Ele começa a correr.
No que ele começa a correr, já vem um policial, percebe a situação e o prende em flagrante. Veja, foram poucos segundos entre o momento que ele pegou este celular, que ele teve o aparelho nas suas mãos, até o momento em que ele foi impedido de prosseguir a inação criminosa. Houve a consumação? Sim, de acordo com a teoria da apreensão ou da amostra. Por quê? No momento que ele pega o celular, inverteu-se a posse. Inverteu-se a posse e consumou-se o crime de furto, ainda que esta posse não seja mansa ou pacífica. Não é necessário que tenha posse mansa e pacífica, basta haver a inversão da posse. Então, palavrinhas chaves aqui da teoria da apreensão ou da amostra: inversão da posse. E vamos colocar aqui, olha, ainda que por breve instante, e o outro detalhe, não exige posse mansa e pacífica. Beleza, pessoal? Muito bem, então. Olha só, a teoria da Blássio tem que haver o transporte da coisa de um lugar para o outro, só aí que será consumado o crime de furto. E a teoria da Ilácio, ela tem que ser transportada, mas não para qualquer lugar, para local seguro. Então, na Ilácio, não basta a coisa ser transportada. O agente, ele subtrai aquele aparelho do celular e ele já tinha na mente: quando eu subtrair esse aparelho, eu tenho que ir lá para minha casa. Quando eu chegar na minha casa, eu tô tranquilo e aí eu vou realmente conseguir ter esse aparelho celular para mim. Então, somente quando ele leva para esse local seguro, esse local que ele havia designado para realmente ter essa segurança, é que se consuma o crime de furto. Pessoal, a Blássio e Ilácio não são adotadas no nosso ordenamento jurídico. Temos, portanto, a teoria da apreensão ou da amoscio. Galera, professor, é importante conhecer as 4 teorias? Sem dúvida alguma. As 4 podem ser cobradas, mas foco total aqui para entender a teoria da apreensão da amostra, que, como eu falei para vocês, não tem nenhuma dificuldade, desde que a gente entenda essas palavrinhas-chave aqui, olha, inversão da posse, e que haverá consumação, ainda que por breve instante, e que não exige a posse mansa e pacífica. E, meus amigos, olha aqui esta súmula 582 do STJ. Professor, eu já vi que tem um negrito aqui, olha, que está falando do roubo. É verdade. Porque a mesma teoria da amostra ou da apreensão, ela se aplica também ao momento consumativo do crime de roubo. Mas nós podemos substituir essa palavrinha pelo furto. E a gente vai ver que fica exatamente correta essa súmula do STJ. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, mediante, aqui não, né? Porque aí vai ser o que vai caracterizar o crime de roubo, tá bom? Mediante violência ou grave ameaça. Mas continuando, a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa furtada. Sendo prescindível, palavrinha que as bancas adoram e o CESP principalmente adora essa palavrinha. O que é prescindível? Dispensável. Imprescindível, indispensável. Sendo prescindível, sendo dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Beleza? Então, pessoal, aplica-se essa súmula aqui ao crime de furto. É a mesma regra, beleza? Lembre-se dela, súmula 582 do STJ, ela é cobrada no crime de roubo principalmente, mas a ideia central dela é exatamente essa da amostra ou da apreensão, que se aplica também ao crime de furto. Beleza, galera? Vamos lá, continuando. Tentativa e crime impossível. Como vocês sabem, a tentativa, artigo 14, inciso 2º, quando o resultado não se consuma por razões alheias à vontade do agente. E o crime impossível, artigo 17 do Código Penal, ineficácia relativa do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Quando há ineficácia relativa do meio ou absoluta impropriedade do objeto, não há que se falar nem na tentativa, tá bom? Por que eu estou trazendo esses dois conceitos aqui? São conceitos lá da parte geral do Código Penal. Porque tem algumas situações
de furto que a gente precisa ver se houve tentativa ou se estamos diante de um crime impossível, de um crime que não poderia acontecer. A primeira situação é a do batedor de carteira, também chamado de punguista ou pickpocket. É aquela pessoa que chega, pega a carteira e vai correndo. Pô, agora, hoje em dia também, já pode ser batedor de aparelho celular, né, pessoal? Porque também está tendo muito aí aquela pessoa que chega, pega o aparelho celular e vaza, vai embora correndo. Olha só, nós temos que diferenciar aqui duas situações. A primeira delas, quando a vítima não possui qualquer bem em si, em seu corpo ou em seus bolsos. Chega o punguista, chega o agente e coloca a mão em um dos bolsos da vítima. Só que ela não tinha nenhum bem em nenhum bolso. Entende a doutrina, portanto, que nesse caso haverá crime impossível. Beleza? Então, olha, absoluta impropriedade do objeto. Se a vítima não possui qualquer bem consigo, tá bom? Vítima sem bens. E quando há bens com a vítima? Aí, pessoal, nós estaremos diante de uma tentativa. Como assim, professor? Olha só, imagina agora que a vítima está com um celular ou a carteira no bolso atrás aqui da calça, o bolso direito. Vem o agente e coloca a mão no bolso esquerdo para subtrair algum objeto que ele imaginou que teria nesse bolso esquerdo, mas não tem nada. Aí veio a doutrina, veio a tese defensiva, os advogados quererem colar uma tese de que se ele o agente colocou a mão no bolso esquerdo e não tinha nenhum objeto nesse bolso, há crime impossível. Por quê? Porque ali não há qualquer bem para ser furtado. Mas veio a jurisprudência, a doutrina fala, nada disso. Ele colocou a mão no bolso esquerdo, mas ele poderia ter colocado no bolso direito. E se ele tivesse colocado no bolso direito, aí sim ele teria conseguido efetuar a subtração. Então aqui nesse caso, em que há bens da vítima, ainda que o agente ele tenha errado o local onde ele iria pegar esses bens, estaremos diante de uma ineficácia relativa do meio e não absoluta. E se a ineficácia é relativa, podemos sim falar da tentativa. Por isso que se a vítima tiver bens, estaremos diante da tentativa. Se a vítima não tiver bens nenhum consigo, aí sim, crime impossível. Beleza, pessoal? Muita atenção nisso daí. Crime impossível, artigo 17 do Código Penal, e adota-se a teoria objetivo temperada com relação ao crime impossível. E a tentativa, artigo 14, inciso 2, todo mundo aí tem conhecimento. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Outra hipótese que a gente vai estar aqui, vai ter uma discussão em relação à tentativa e o crime impossível, que é o sistema de vigilância. Foi também pregada uma tese defensiva dizendo o seguinte: o agente entra numa determinada loja. Só que essa loja tem câmeras de segurança. Essa loja tem lá o serviço de vigilância, né, que são seguranças, pessoas que estão lá fazendo a vigilância para ver se alguém está furtando alguma coisa naquela loja. O agente, ele subtrai e aí ele vai embora, só que assim que ele sai da loja, ele já é impedido por um segurança que fala, meu amigo, devolve isso daí que você pegou. E aí veio a tese defensiva dizer o seguinte, olha, como tem um vigilante ou como tem câmeras de segurança, estaremos diante de um crime impossível. Será, pessoal, que é um crime impossível? Nada disso, e temos súmula do STJ. Por quê? Porque essas câmeras de segurança, esses vigilantes que ficam no local, eles atrapalham os crimes, eles atrapalham que se pratique um furto, mas não impossibilitam. Então não há que se falar em crime impossível. Ainda que seja remota a possibilidade, há sim a possibilidade de, mesmo com câmeras de segurança, com vigilantes, a pessoa conseguir lograr sucesso na subtração de algum objeto, beleza? Qual que é a súmula então aqui, pessoal? Súmula 567 do STJ. Galera, muita atenção nessa súmula. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Beleza?
Professor, essa súmula aí ela é muito cobrada? Não, ela é extremamente cobrada. Muitas provas cobram ela e a gente precisa estar aí bem atento no seu conteúdo para a gente ficar aí ligado. Galera, não vamos errar no que concerne aí sistema de vigilância. Uma coisa que eu chamo muita atenção nas aulas é que quando a gente está vendo aqui a aula, tudo parece fácil, mas depois na hora de fazer a prova a gente fica inseguro. Por que que isso acontece? Porque a gente precisa revisar e fazer exercícios constantemente. Aí a gente vai conseguir ter esse aprendizado. Beleza? Muito bem, vamos entrar aqui então agora já no parágrafo 1º do furto, que é o furto durante o repouso noturno, ou simplesmente chamado de furto noturno ou furto circunstanciado. Pessoal, professor, o furto noturno é uma qualificadora do furto? Não, nada disso. É uma causa de aumento de pena, tá bom? Não é uma qualificadora do furto. Muita atenção. Isso é cobrado. Natureza jurídica, causa de aumento de pena. Já teve banca pegando o pessoal de calças curtas falando que isso daqui era uma qualificadora. Não é. Então, a pena aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Beleza? Olha só, o que será então considerado o repouso noturno? Primeiro, o intervalo entre o momento que a pessoa se deita e se levanta. Professor, lá em Código de Processo Penal, no mandado de busca e apreensão, a partir do momento que fica escuro, já não pode mais entrar na casa e cumprir um mandado de busca e apreensão, correto? Correto. Veja, galera. Aqui a gente não está falando da noite, nós estamos falando do repouso noturno. O conceito é distinto daquele que a gente vê em Código de Processo Penal. Aqui o conceito é do repouso noturno. O que é o repouso noturno? É o momento em que a pessoa se deita e se levanta. Professor, isso daí vai ser analisado a cada caso? Cada pessoa que dorme e se levanta, ela tem que estar dormindo nesse momento? Nada disso. Olha aqui, será variável de acordo com os costumes locais, meus amigos. Se a gente pegar aí, por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade que não dorme, você comete um furto no período das 9, 10 da noite, pode ser considerado repouso noturno? Dificilmente. Claro que vai ser uma análise fática, uma análise no caso concreto, o juiz ele tem a discricionalidade para analisar o furto noturno, mas em regra não será um furto noturno às 9, 10 da noite na cidade de São Paulo, porque ninguém está dormindo nesse horário. Em compensação, se esse furto das 9 da noite, 10 da noite ocorrer numa cidade de interior, que as pessoas vivem na roça, é óbvio que configura o furto noturno, porque lá na roça as pessoas se deitam 7, 8 da noite e estão de pé às 4 da manhã para trabalhar. Então veja, o conceito de noturno, de repouso noturno, vai variar de um local para outro. Não temos um conceito único. Beleza? Olha aqui, mais um detalhe, ele não pode ocorrer durante o dia. Professor, eu tenho um conhecido que trabalha à noite e ele dorme o dia inteiro na casa dele. O ladrão tinha conhecimento que ele estava dormindo ao meio-dia e entrou na residência para cometer esse furto. Aplica-se o furto noturno? Não, pessoal. Beleza, ainda que os costumes daquela pessoa específica fosse de dormir durante o dia, não incidirá ao agente o furto noturno, simplesmente porque não é o costume das pessoas em geral dormir durante o dia, tá bom? Então não vai aplicar essa causa de aumento de pena durante o dia, ainda que seja o costume da vítima dormir durante o dia, tranquilo? Muito bem, olha aqui, atenção, isso daqui tem sido muito cobrado em prova e eu vou mostrar para vocês umas questões depois, olha só. O furto noturno aplica-se a estabelecimentos comerciais? Tinha gente que estava com essa dúvida e teve prova cobrando isso daqui. Por quê? Porque o estabelecimento comercial não tem ninguém dormindo lá. E aí falava-se o seguinte, olha, se não tem ninguém dormindo nesse local e há um furto nesse estabelecimento comercial, não há que se aplicar o furto noturno. Essa foi a tese defensiva, obviamente. Mas veio a jurisprudência e disse, aplica-se sim. Por quê? Porque o furto noturno, essa causa de aumento de pena, ela é aplicada em razão de haver uma diminuição da vigilância da vítima. E durante a noite, durante o repouso noturno, ainda que seja praticado no estabelecimento comercial, há uma diminuição da esfera de vigilância. Há uma diminuição na própria vigilância da vítima. Então aplica-se sim, pessoal, atenção, se o furto é cometido no estabelecimento comercial, nós vamos aplicar o crime, a causa de aumento de pena do furto noturno, beleza?
Outro detalhe importante, o furto noturno aplica-se a recintos abertos, como, por exemplo, um veículo furtado em via pública, outro tema que gerou polêmica, outro tema que já teve cobrança em prova. Aplica-se sim. Beleza? Podem confiar nisso daí. Se há um furto de algum objeto durante a noite, durante o repouso noturno, mas em um recinto aberto, como na via pública, não interessa. Vai aplicar a causa de aumento de pena de 1/3 do furto noturno. Beleza, meus amigos? E lembrando, se o furto noturno, a gente vai falar mais sobre isso, mas ele se aplica a todas as espécies de furto. Ele vai se aplicar ao furto simples, ele se aplica ao furto privilegiado, ele se aplica ao furto qualificado. Tinha algumas teorias dizendo que ele não poderia ser aplicado porque ele está no parágrafo 1º. E pela posição geográfica, topográfica do parágrafo 1º, ele só poderia ser aplicado ao que está acima dele, que é o furto simples. Nada disso, essa tese já caiu por terra. Podemos aplicar o furto noturno mesmo aos parágrafos 2º, 3º, 4º, 3º não, que daí já vai ser furto de energia elétrica, mas parágrafo 2º, que é o furto privilegiado, parágrafo 4º, que é o furto qualificado, e os demais qualificadoras também. Beleza, galera? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, pode vir comigo, vamos dar uma descansada, tomar aquela água, daqui a pouco a gente está de volta. Até mais.